A Ayobami Adebayo eu conheci ouvindo outro podcast, justamente dentro das dicas literárias. No final do Ilustríssima Conversa, se não me engano, um dos apresentadores comentou sobre o impacto que teve Fique Comigo, da autora nigeriana, e sua obra de estreia enquanto literata. Hoje, Fique Comigo, uma publicação da HarperCollins, uma editora do Rio de Janeiro, publicou em 2020, vai trazer uma grande novela e com muitas emoções para nossas vidas. Olá, esse é o Resenha Relâmpago. Eu sou Vanessa Espinosa, sou mestre e doutora em História e estou aqui nessa temporada para trazer dicas sintéticas, ideias rápidas sobre algumas leituras que faço e facilitar a minha, a sua, a nossa vida. Eu gostei bastante de conhecer a Ayobami, porque é uma autora que escreve basicamente na sua vida. Então, faz uma diferença importante, né? Você vê alguém que trilhou esses caminhos, e esses caminhos são trabalhados, toda a formação muito ali mesmo na Nigéria, praticamente tudo. E a autora tem assim um destaque, né? Tanto na graduação que ela fez, né, em literatura anglófona, como o mestrado. Ela fez tudo isso em Ifé e ela atua em uma editora, né? Que se chama Saraba Magazine, desde 2009. Então, é uma pessoa da área, sabe? Uma pessoa que está no meio. Eu queria destacar isso mesmo da formação dela. Ela também fez outro mestrado em escrita criativa. E Fique Comigo foi o romance de estreia dela, como eu já comentei, e foi eleito um dos melhores livros de 2017, como atestou The New York Times, The Guardian, The Economist. E ela nasceu na capital da Nigéria, né, em Lagos, e é uma jovem escritora. Ela é de 1988, portanto, assim, essa produção é de 2017, na língua inglesa. Em 2018 se consegue aqui os direitos de tradução, e a obra está marcada aqui como 2020, pelo menos essa edição que eu tenho aqui. Falemos sobre a obra em si. Você tem um trabalho aqui eu posso comentar com você, de quantas laudas? 237 páginas, com muitos capítulos, são 42 capítulos, e são bem curtinhos. Portanto, quando você começa a ler, é fácil para você pausar, retornar, né? Dar aquele gás de que você vai continuar mais uns 2, mais uns 3 capítulos. Isso é legal, porque isso meio que te estimula, porque você sabe que você vai terminar, né? Concluir alguns pedaços dele. Então, ela fez dessa forma. O mote central da história é focada na família. Então, se eu pudesse resumir, isso aqui é uma história de uma família nigeriana de classe média, que tem aí os personagens centrais, ou seja, que a gente consegue entender suas mentes, que falam efetivamente em primeira pessoa durante todo o tempo da obra, que é Iege e
Akin. Yesde seria a companheira e de Akin. Eles se conhecem em um ambiente universitário e desde então ficam juntos, namorando, logo em seguida se casam. A autora, escolheu fazer as titulações dos capítulos muito interessante, porque ela escolheu, nem todos os capítulos necessariamente eles têm nomes, mas quando ela quer, ela fez toda a base dele em torno da escala tempo-espaço. Então ela divide em 4 partes a obra, e essa régua temporal fica marcada pra gente. Então ela trabalha 2008 como se fosse o tempo presente e traz depois vários outros momentos de 1985 e indo e voltando conforme ela quer, né, trazer os aspectos da história desses personagens. Esses dois, esse casal, eles vão se desnudando e você vai aprendendo sobre eles e descobrindo coisas sobre eles e desfazendo ideias sobre eles durante todo o livro. Ou seja, você chega ao final e você pode intuir várias coisas de finais possíveis. Não é algo assim, sabe, um turnout assim brutal, mas ele tem muitas possibilidades de você entender essa humanidade, essas contradições humanas, essas confissões que estão ali, como se os pensamentos dessas pessoas, as coisas que seriam inconfessáveis ou as coisas ditas em segredo para uma pessoa específica, elas aparecem na forma narrada, na forma escrita, nessa fala, tanto do Akin quanto da Yesde. Então, olhando assim rapidamente, eu posso dizer que é muito interessante como ela conseguiu, como que literalmente trabalhar uma tessitura. Ela fez uma construção ali com vários fios para que a gente conseguisse ver todas as contradições, agruras, a relação dos seres humanos em sociedade, em uma cultura, durante um longo tempo, né? Que aí ela tá de 1983, vai para 1998 depois vai para, enfim, 2008. Então veja quanto tempo, quantas décadas ela consegue explicar sobre a história desse casal. A história desse casal vai trazer pra gente a importância do patriarcado nessa sociedade nigeriana. Isso é importante. Então, coisas que nós podemos naturalizar enquanto, por exemplo, sociedade brasileira, quando você vai se aproximando de outra cultura, de outras formas de expressão desse patriarcado, é muito interessante. E a estrutura básica, ela não muda tanto em relação, por exemplo, ao que a nossa cultura vive. É uma base que está vinculada com a importância da maternidade, quase que a obrigatoriedade da geração de outros seres humanos biologicamente, ao que chegamos em nome de honrar essa demanda social, cultural, em torno de formar uma família e de ela ser, os filhos, né, serem essa herança, a semente na terra. Algo que eu já observei também lendo a outra obra, né? Então, que vocês podem também acompanhar aqui, As Alegrias da Maternidade, que é justamente uma ironia, né, a essa ideia que passa nessa cultura também nigeriana.
Então você tem essa base, né, dessa pressão social em relação aos corpos dessa mulher, a pressão sobre a fertilidade que estava sobre a mulher, e também passa sobre essa mística que está envolvida tanto, por exemplo, dentro da cultura iorubá ou dentro do catolicismo, ou misturado com as duas coisas, como essas matrizes que explicam o transcendental também vão interferir, vão trazer elementos que reforçam esse papel central da necessidade de essas mulheres serem repositórios e, enfim, né, multiplicadoras da semente desse homem na sociedade. É uma narrativa super boa. O primeiro capítulo e o segundo eu fiquei um pouco, você fica um pouco perdido, assim, o que ela tá falando, né? Mas isso vai, logo no terceiro capítulo ou seja, que é bem curtinho, então rapidamente você pega as conexões. Outro ponto interessante que eu nunca tinha visto é que ela tem capítulos que quem está pensando, falando e mostrando como se sente é a mulher, né, no caso a Yeshed, e em outros o a quem fala. Então a autora traz as visões dessa superestrutura, né, que engessa essa luta das gerações, né, para que, enfim, a sogra ou a mãe não fique pressionando, ou quais são as justificativas. Eu fiz universidade, eu tenho uma outra visão sobre o místico transcendental, mas eu tenho que conviver com essa lógica também, porque, enfim, né, meus pais existem, minha mãe está aqui, então essa cultura, assim como também da primeira, segunda, terceira e até quarta esposa, né, da poligamia na cultura nigeriana, vão aparecer na obra. Recomendo, acredito que você vai ter uma ótima experiência e reflexão lendo essa obra. E para seguir a tradição, vou deixar aqui um trecho na página 202, que é justamente a fala de Akin em relação a essa imposição e essa obrigação sobre a ideia de ter filhos e formar uma família dentro desses padrões. Abre aspas. O custo não importava. Não importava quantos rios tivéssemos que atravessar. No fim de tudo, havia uma grande extensão de felicidade que começaria apenas depois que tivéssemos filhos. Nem um minuto antes. Fecha aspas. Isso é tudo. Esse foi mais um episódio da temporada Resenha Relâmpago, resenha literária em poucos minutos. E se você quiser saber mais e trocar uma ideia, estamos em alguns canais. No Twitter com Miss Espinosa, no Facebook com Vanessa Espinosa e no Instagram com vanessaespinosa.ufrn. Tchau!